Sabe o que é? Eu digo assim, é chata para de repente quem conhece um pouquinho de física. Para vocês é importante esses comentários que eu vou fazer, mas é uma aula mais de comentários. O que tu acha que acontece? Tens um aparelho que foi fabricado para funcionar em 220 volts, certo? Teu aparelho predileto. Tu chega em Curitiba, olha no hotelzinho, nublado, não tem nem 3 estrelas, nublado o hotel, sabe? Aquela que o cara nem avisa qual é a... Aí tu chega lá e vai olhar e, putz, só tem tomada 110. Né? Porque se for para ter 3 estrelas tem que ter as 2 tomadas, eu acho, não tem jeito. E aí? Arriscas? Depende, qual o preço do que tu comprou? É o teu aparelho predileto, eu falei. É aquele teu queridinho. Aquele notebook i7, 8 GB de RAM. Teu pai trouxe da Indochina na mala. É isso, cara. Não tenha medo. Pode colocar o bichinho na tomada. Não dá nada. Tu saiu de 220 volts e tá indo para uma região 110 volts. Olha como é que se calcula o I. Não é V sobre R? O V não diminuiu? O I vai diminuir. O teu, já que vai passar menos corrente pelo teu aparelho, ele vai fritar, vai esquentar mais do que devia, o máximo é ele não funcionar. Não vai funcionar. Só isso, não vai perder nada. Porque sempre que tu coloca uma voltagem aquém, uma DDP animal, uma DDP aquém do que o aparelho necessita, vai passar uma corrente menor por ele, e se for um aparelho muito tecnológico não vai funcionar. Se for uma lâmpada vai brilhar mal e porcamente, não vai nem dar para ver nada direito. Mas não vai se perder o aparelho. Agora, se um curitibano vem passar o feriado em Floripa, tem o notebook dele que está lá, 110 volts, e se esquece e coloca na tomada, já era, meu querido, não tem como. Como está dobrando a voltagem, a corrente elétrica vai dobrar, só se o aparelho for muito ninja para não queimar na hora. Eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu tenho um tio médico, aquela coisa, né? Padrinho, imagina, coisa linda, né? Eu lembro que ele ia chegar lá em casa, meu sorriso era aqui, que eu sabia que ele tem mesada gorda. Era sempre 50 de mesada, na época que 50 era alguma coisa, 50 pila era dinheiro. Então o padrinho chegava lá em casa, sempre tinha algum aparelho ultra moderno que na casa dele já não servia mais. Comprei um novo, e ele dava pra gente. Eu há pouco tempo ganhei um Blue Disc do cara. Acesso à internet, não sei o que, mas não era 3D. Então já não funcionava mais. Aí ele me deu. Pô, padrinho, muito obrigado. Tá precisando de um Blue Disc. Aí, festinha lá em casa, projetor, Blue Disc. Algumas festas o Blue Disc funcionou. Da Sony, puta de uma marca. E de repente o Blue Disc começa a dar uns pau, dar uma zica e aí morreu o Blue Disc. Pô, porcaria. Fui investigar, adivinha o que o animal fez? Pegou um aparelho que ia até 120 volts, tasquei em 220 bem feliz, fiquei usando durante alguns meses até dar pau. Mas é uma raridade. Eu quase abri o aparelho para verificar se não tinha alguma coisa errada na etiqueta. Porque todos os outros vezes que eu fiz essa cagada na minha vida era instantâneo. Botava na tomada, fedia queimado. Beleza? E no vestibular tu tem que falar assim, tem que esquecer esse episódio bizarro que aconteceu comigo. Foi uma anomalia. O normal o que é? Aumentou a voltagem, queima. Voltagem menor, não queima. Simples assim. Certo? Só não vai funcionar. Quer fazer um comentáriozinho? Não? Fala não. A Nintendo produz os aparelhos todos em tomada 110, a fonte 110, mas como aqui é 220, não funciona, tem que usar tudo com transformador, mas ao mesmo tempo ela não queima se tu colocar numa tomada, ela simplesmente não carrega o aparelho. Se tu coloca, ele simplesmente reconhece que é 220 e não carrega. Olha que legal. Não funciona só, ele não queima, pode colocar, porque às vezes acontece, o pessoal não sabe e coloca. O Wii não, né? Porque o Wii eu queimei. O Wii queimou, desce. Legal. Mas tu viu a preocupação do fabricante? E outra, isso aí, será que a gente pode levar em consideração no vestibular para responder uma questão? Infelizmente não, né? Porque é um aparelho mais tecnológico, tem uma fontezinha eletrônica que se dá o trabalho de abrir antes de fritar o aparelho. Legal isso.
Bacana, né, cara? Tu vê, o cara teve o capricho de gastar um pouquinho mais no projeto para poder que o cliente não ficasse satisfeito, o cliente de outras regiões, que tem que comprar um transformador de vez em quando, porque o filho ia lá e esquecia de ligar uma parte da brincadeira, né? Certo? Meu filho, o Xbox também, queimou, legal, 2 vezes. Né? Distraído, aí claro, eu troquei a fonte para fonte 120 para eliminar o problema, né? Certo? Preju, né? Pessoal, olha só que interessante. Outra coisa para finalizar essa aula, além desse comentário que está ali explicadinho na apostila, um último comentário a fazer. O que vocês acham que é um fusível no sistema? Tem lá uma lâmpada que tu vai acender, aí tem lá a tua bateria e tem o fusível. Geralmente a galera conhece fusível no carro, né? O símbolo internacional de fusível é uma bolinha com um tiozinho no meio. Lembrando que os fusíveis de carro, eles têm essa aparência hoje em dia. E o elemento que é fusível, na verdade, é um fiozinho bem fininho dentro dessa plaquinha coloridinha, né? Certo? Um fusível clássico também é uma ampolazinha de vidro com 2 bundinhas metálicas e um fiozinho bem fininho ali. Esse geralmente tem dentro dos aparelhos, dentro de transformadores. Olha o nome do cara, fusível. O que é algo fusível? O que é fundir? O que é fundir, pessoal? Não confundam, é fundir. Não, depende. Química, não é química? Fusão é... Fusão. Isso, fundir e fusão. É derreter, né? É isso, derreter. Ou seja, o que é algo fusível? Isso. Tomara que a Fafá não escute, eu ia falar, é derretível, né? Fafá, é licença poética. Então, olha só, é algo que pode fundir, é algo que pode derreter. Então eu vou te perguntar, o que o fusível faz ali? O objetivo dele é derreter. Parece absurdo, né? Sim, professor, por que o animal coloca uma coisa ali que vai derreter? Eu é que já posso te perguntar, por que um cara faria isso? Para não botar fogo na família do cara. Boa, para não queimar o resto, para não queimar todo o resto, inclusive aqueles que nós amamos. Ou seja, eu faço o fusível ser a parte mais fraca do sistema. Se der pau aqui na DDP e aumentar a DDP além do normal, esse cara derrete e ao derreter desconecta o sistema, alguém vai lá investigar, ver qual é o problema e consertar. Beleza? Ou seja, o fusível é um disjuntor meia boca. Porque o disjuntor, depois que dá pau, tu só liga, né? Tá novo ali, né? Certo? O fusível não, tu vai ter que desinstalar ele do sistema e instalar de novo. Só que é muito mais barato o fusível, né? Por isso que carro não tem uma caixa de disjuntor. Certo? Enquanto uma caixa de combustível fusível vai custar R$100, uma caixa de, dezenas de disjuntores vai custar milhares de reais. É por isso que o carro não tem a caixa de disjuntores. Certo? Beleza? Temos 50 minutos a partir de agora, né? Certo? Sim. Falei de fusível. Deixa eu ver. Rheostat. Mais uma coisinha nova então. Rheostat. Galerinha, olha que interessante isso aqui, ó. O símbolo internacional de resistor, concorda comigo? Só que em vez de eu conectar o sistema diretamente ali na pontinha, ó, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma setinha e vou conectar ali no meio do resistor. Quando esse tipo de desenho é feito, sugere para quem o visualiza que tu pode pegar aquela setinha e mexer no cursor, certo? Na prática, raros são os aparelhos que tu mexe no cursor, né? Meu pai tem um aparelho de som Technics, antigão, que é assim, tu mexe no cursor para um lado e para o outro. Mas a maioria dos aparelhinhos é girar o botãozinho, né? Mas quando tu gira o botãozinho, tu só está mudando a setinha de lugar. Aí pensa comigo, isso aqui é um circuito elétrico, beleza? Se eu puxar, apertar o botãozinho e a setinha vir para cá, vai passar mais ou menos corrente no circuito. A resistência aumentou ou não aumentou? Então passa menos corrente, concorda comigo? Agora se eu vou fazendo isso aqui, ó. Está diminuindo a parte do elemento resistivo, né? Já que o R diminui, aumenta o I, né? Certo? Aí tu consegue, por exemplo, aumentar e diminuir o volume do som.
Se tu gira o botãozinho para o lado, diminui a resistência elétrica, passa mais corrente, eu tô falando, te grita mais. Gira o botãozinho para o outro lado, aumenta a resistência do circuito que alimenta o alto-falante, passa menos intensidade para o alto-falante, ele vibra menos, diminui o volume. Tu vê, né, cara, tudo esse negócio de aumentar e diminuir volume que existe na nossa vida, tudo botãozinho de girar, são reostatos. Ou seja, é um resistor com resistência variável. Reostato é um resistor cuja resistência pode se variar, aumentar ou diminuir, geralmente girando o botãozinho. Então, nessa aula aqui, nessa segunda aula do volume 2 da Física C, descobrimos que se um aparelho tem uma determinada DDP, não tem problema colocar menos DDP, mas tem problema colocar mais DDP, motivos óbvios, certo? É só lembrar do efeito... Efeito... Começa com... termina com... Joule, muito bem. O que é o efeito Joule, galera? É quando a corrente elétrica atravessa um material e ele esquenta, só isso. Aumenta a corrente, mais efeito Joule. Diminui a corrente, menos efeito Joule, certo? Cuidado, hein? Se isso aqui fosse um chuveiro elétrico, ele aqueceria mais quando passa mais corrente e aqueceria menos quando passa menos corrente. Concorda comigo? Certo? E vimos também que tem dois elementos que vão aparecer nos probleminhas, fusíveis e reostatos. Fusível, ele tem a função de proteger o sistema, ele derrete antes que o resto do sistema pegue fogo ou derreta. E aí tu só troca aquele elemento. Então como é que vai cair fusível no vestibular, professor? Ele vai falar, sabendo que o fusível resiste até 10 A, calcule a máxima voltagem que podemos aplicar. Tu vai fazer o V igual a R vezes I e colocar no lugar do I os 10 A que ele resiste. Certo? Aí tu calcula o V e descobre, acima desse V, o fusível funde. Nada demais. Pode aparecer disjuntor também, né? Qual é a diferença? Pode botar disjuntor ou fusível, a ideia é a mesma. E reostato. Às vezes vai ter lá um resistor com resistência variável. Aí ele vai te falar, sabendo que o reostato da figura pode assumir 10, 20 e 30 ohms, calcule nessas três situações a corrente elétrica. É o máximo que ele pode fazer por enquanto. Então era mais uma aulinha para tu saber que existe essas coisas. Essa aqui é muito importante, hein, galera? Uma chave, isso aqui é uma encrenca. Faz assim, clic, liga. Faz assim, clic, desliga. Hã? A chave é o interruptor. Se tu corta o fio, a corrente elétrica não passa, o equipamento não funciona. Tu conecta os fios, a corrente elétrica começa a passar e a vida ressurge. Simples assim. Só para tu saber que o símbolo de chave é assim, ó. As coisas assustadoras, né? É a chave. Aí às vezes ele bota posição A e posição B. O que acontece com a lâmpada na posição A? Nada, fica apagada, né? Certo? Na posição B, aí pode usar a fórmula normal, calcular o que tu quiser. Chave aberta, não funciona. E é isso aí, reostato, disjuntor. Fiz o desenhozinho do antigo fusível. E para finalizar, do jeito que eu gosto. Ah, agora vale a pena. Essa aula é legal. Não é que tu viu que a aula xoxa essa anterior? Agora já estou mais animado, vai ter continha e tudo.